Seja muito bem-vindo ao Caos Criativo. Aqui a gente transforma ideias malucas em projetos incríveis, usando inteligência artificial, design de série e muita imaginação. Agora eu quero que você faça um exercício rápido. Feche os olhos por um segundo e imagine o mundo simplesmente parando, sem explosões, sem guerra, sem aviso. Foi assim que, em 1347, algo invisível começou a transformar a Europa em um cemitério a céu aberto. O que você vai assistir agora não é ficção, é uma reconstrução histórica de um dos eventos mais brutais da humanidade, a Peste Negra. Um inimigo microscópico que mudou o rumo da civilização. Respira fundo que o caos começou no silêncio. Vamos para o Caos Criativo. Imagine um silêncio tão profundo que o único som que resta é o vento batendo em portas que ninguém vai abrir. Não houve guerra, não houve fogo, não houve terremoto. Mas em outubro de 1347, a Europa começou a se transformar em um cemitério a céu aberto. Antes de ver a morte, era possível cheirá-la. Relatos da época descrevem um vento pesado e adocicado que descia dos navios, um aviso invisível de que algo não natural havia atracado. O ar, que antes trazia o cheiro do mar e das especiarias, agora carregava o peso da decomposição. Tudo começava com uma sensação estranha, um arrepio que não passava. Depois, vinha a febre que queimava a pele ao toque. Em seguida, marcas escuras surgiam nas axilas e virilhas, como se o corpo estivesse apodrecendo de dentro para fora, enquanto a pessoa ainda respirava. Quem via essas marcas sabia. Era uma sentença de morte assinada pela natureza. Estamos falando do evento mais catastrófico da história humana documentada. Uma força invisível que, em apenas 5 anos, varreu quase metade da população de um continente. Mas como o mundo mais próspero da Idade Média caiu em ruína tão rápido? O que você está prestes a ver é uma reconstrução visual baseada em relatos históricos. Usamos inteligência artificial para recriar a atmosfera densa, o medo e os cenários de um mundo que enfrentou o apocalipse. Para entender a queda, precisamos olhar para o topo. O século XIV não era sujo e atrasado como nos filmes. Era o auge da tecnologia medieval. A Europa vivia uma era de ouro. As colheitas batiam recordes e a população crescia sem parar. Cidades como Paris, Veneza e Gênova eram máquinas de dinheiro. Pela primeira vez na história, o mundo estava totalmente conectado. Uma teia global de comércio ligava a China à Itália, transportando seda, especiarias e riquezas incalculáveis. Havia uma sensação de invencibilidade no ar. As catedrais góticas tocavam o céu. Os banqueiros de Florença inventavam o sistema financeiro moderno. E a fome parecia coisa do passado. Ninguém olhava para o chão, onde o verdadeiro inimigo se preparava para atacar. Mas essa prosperidade tinha um preço: a densidade. As cidades eram labirintos apertados de madeira e pedra. As muralhas, feitas para proteger contra exércitos, agora serviam para prender as pessoas dentro de uma panela de pressão biológica. O mundo estava superpovoado e faminto por recursos. E o mais cruel: a infraestrutura que levava à riqueza, os navios rápidos e as estradas romanas, seria exatamente a mesma estrada usada pelo seu carrasco. O inimigo não nasceu na Europa. Ele veio das vastas estepes da Ásia Central, uma terra de extremos. Lá uma bactéria antiga, a Yersinia pestis, vivia adormecida em colônias de roedores. Era um equilíbrio natural, até que o clima mudou. Uma série de desastres naturais forçou esses animais a migrarem para perto dos humanos. E com eles vieram as pulgas. O salto de espécie aconteceu silenciosamente nos entrepostos da Rota da Seda. Ninguém percebeu que as caravanas agora carregavam uma carga extra. A doença viajou devagar no início, pegando carona em carroças de tecidos e sacos de grãos. Ela avançava quilômetro por quilômetro, cidade por cidade, apagando comunidades inteiras no Oriente, antes mesmo de a Europa saber que ela existia. Os rumores chegaram antes da doença. Mercadores traziam histórias de chuvas de fogo e cidades vazias no Oriente. Os europeus ouviram, mas acharam que era um problema distante, um castigo para outros povos. Eles não sabiam que o monstro já estava batendo na porta. O ponto de ruptura tem nome: Cafa, na Crimeia. Uma cidade fortificada, rica e orgulhosa. Em 1346, ela estava cercada pelo exército da Horda Dourada.
Mas os invasores trouxeram algo pior que espadas. O exército começou a morrer de uma doença misteriosa. Diante da derrota iminente, o general mongol Jani Beg tomou uma decisão que mudaria a história. Ele ordenou que os corpos de seus soldados mortos fossem colocados em catapultas. Kaffa não foi bombardeada com pedras, mas com carne infectada. Foi o primeiro ataque biológico registrado. O terror dentro das muralhas de Kaffa foi absoluto. Mercadores genoveses, desesperados, correram para seus navios. 12 galeras zarparam rumo à Itália, acreditando que estavam fugindo da morte. Mal sabiam eles que estavam levando o passageiro invisível nos porões. Relatos marítimos da época contam histórias assustadoras de navios fantasmas encontrados à deriva no Mediterrâneo. Embarcações inteiras flutuando sem rumo, carregadas de ouro e seda, mas com toda a tripulação morta no convés. Ninguém ousava se aproximar. A viagem foi um pesadelo. Um a um os marinheiros caíam. Quando esses navios chegaram ao porto de Messina, na Sicília, a cena era de um filme de horror. A maioria da tripulação estava morta. Os que restavam deliravam em febre. As autoridades portuárias tentaram bloquear os navios, mas era tarde demais. Os ratos pretos, mestres da escalada, desceram pelas cordas de atracação. A peste negra havia oficialmente desembarcado no coração da Europa. A velocidade do contágio desafiava a lógica. De Messina, a doença saltou para Gênova e Veneza. A rainha do Adriático, com seus canais de água parada, tornou-se o berçário perfeito para a morte. As gôndolas, antissímbolos de romance, viraram barcos funerários. Aqui surge a imagem que se tornaria o símbolo eterno da peste. Médicos vestidos com longas túnicas de couro encerado, luvas pesadas e chapéus de abas largas. Mas era o rosto que causava pavor. Uma máscara com um longo bico de pássaro e óculos de vidro escuro. Para o cidadão comum, ver essa figura caminhando na neblina não era um sinal de cura, mas um presságio de que a morte tinha chegado à sua casa. Aquele bico bizarro não era estética, era um filtro de gás primitivo. Acreditando que a doença viajava pelo mau cheiro, os médicos enchiam o bico da máscara com uma mistura potente de mais de 50 ervas: mirra, canela, mel e ópio. Eles passavam o dia respirando esse perfume forte, acreditando que ele criava um escudo invisível contra o ar podre que matava seus pacientes. Eles carregavam outro item essencial: uma vara de madeira. Com ela, o médico podia levantar os lençóis, examinar os bubões e até afastar os doentes desesperados sem nunca tocar na carne infectada. Era uma medicina de distância, praticada por homens que pareciam corvos gigantes, isolados dentro de suas próprias armaduras de couro e vidro. A economia entrou em choque. De repente, o ouro não valia nada. Você podia ter baús cheios de moedas, mas não conseguia comprar um pedaço de pão porque não havia padeiros vivos para assá-lo. A riqueza acumulada por gerações tornou-se irrelevante em semanas. Quando a peste atingia uma cidade, a sociedade se desfazia. O escritor Boccaccio relatou cenas que parecem mentira. Pais trancavam as portas para não deixar os filhos doentes entrarem. O instinto de sobrevivência matou a compaixão. As ruas ficaram vazias. O comércio parou. O único som constante era o das carroças que passavam recolhendo corpos, com os condutores gritando para que os vivos trouxessem seus mortos. Não havia caixões suficientes. As valas comuns se tornaram a nova arquitetura urbana. O medo era tanto que as pessoas pararam de se olhar nos olhos. Havia a crença de que a doença poderia ser transmitida apenas pelo olhar. Cidades inteiras, como Florença e Marsella, tornaram-se tumbas silenciosas, onde o dinheiro não valia nada. Sem respostas da ciência, o povo se voltou para o céu. Por que Deus está nos punindo? Procissões gigantescas se formavam, com pessoas se autoflagelando, batendo em si mesmas com chicotes, tentando pagar pelos pecados do mundo. Mas as aglomerações religiosas só ajudavam a espalhar a forma mais letal da doença: a peste pneumônica. Agora, não eram mais precisas pulgas. Um simples espirro ou uma tosse na missa condenava todos ao redor. A igreja, o pilar da Idade Média, estava impotente. Onde o medo reina, o ódio nasce.
Buscando culpados, teorias da conspiração surgiram. Comunidades judaicas inteiras foram acusadas falsamente de envenenar os poços. Massacres horríveis ocorreram em Estrasburgo e Colônia, manchas escuras na história humana movidas pelo pânico. Reis e rainhas se isolavam em castelos remotos, mas a peste não respeitava coroas. A filha do rei da Inglaterra morreu a caminho do seu casamento. O Papa, em Avignon, passou a viver entre duas fogueiras enormes, acreditando que o calor purificava o ar. Uma ironia que, por acaso, afastava as pulgas. Muitos fugiram para o campo, achando que estariam seguros. Erro fatal. Eles levaram a doença para as aldeias rurais. O impacto lá foi, talvez, ainda mais assustador. Milhares de pequenos vilarejos simplesmente desapareceram do mapa. Imagine caminhar por uma estrada e encontrar uma casa com a mesa posta para o jantar, a comida intocada e toda a família morta ao redor. A IA recria esses cenários de abandono repentino, onde a vida parou no meio de um suspiro. A natureza começou a retomar seu espaço. Sem camponeses para trabalhar, as plantações apodreceram. O gado vagava solto pelos campos. Relatos da época dizem que lobos, perdendo o medo dos homens, começaram a entrar nas cidades em plena luz do dia. Para o homem medieval, aquilo não parecia uma doença. Parecia o fim dos tempos bíblicos. O sol parecia mais escuro, as colheitas morriam e os pássaros caíam do céu. A esperança havia abandonado a Europa. A peste viajou até os confins do mundo conhecido. Chegou à Escandinávia, levada por um navio que atracou na Noruega com toda a tripulação morta. Chegou até a Groenlândia, isolando e eventualmente extinguindo as colônias vikings que lá existiam. Ninguém estava a salvo. O mundo conhecido tinha se tornado uma armadilha mortal. Entre 1347 e 1351, estima-se que a Eurásia perdeu entre 75 e 200 milhões de pessoas. É um número tão grande que nosso cérebro tem dificuldade de processar. Mas então, algo extraordinário aconteceu. A epidemia começou a perder força, e os sobreviventes emergiram em um mundo estranhamente novo. Havia menos gente, mas havia mais comida e mais recursos para quem restou. O sistema feudal, que prendia o homem à terra por séculos, quebrou. Com a falta de mão de obra, os senhores tiveram que começar a pagar salários. O camponês percebeu seu valor. Foi o início de uma revolução silenciosa, a ascensão do trabalhador. Uma nova classe social surgiu. Pessoas pobres, que sobreviveram enquanto seus parentes ricos morriam, herdaram fortunas, terras e negócios da noite para o dia. A roda da fortuna girou como nunca antes na história. As mulheres, muitas vezes viúvas que herdaram negócios, assumiram papéis que antes eram proibidos. A estrutura rígida da sociedade medieval tinha sido abalada pelas raízes. A morte, ironicamente, trouxe uma nova forma de vida. A arte mudou. O otimismo deu lugar ao realismo e à melancolia. Surgiu a dança macabra, pinturas que mostravam esqueletos dançando com reis e plebeus. A mensagem era clara e poderosa. Diante da morte somos todos iguais. A medicina antiga, baseada em astrologia e livros de 1000 anos, falhou miseravelmente. Quando as orações e as sangrias não funcionaram, os médicos perceberam que seus velhos mestres gregos e romanos não tinham respostas para esse novo mal. Foi o fim da arrogância intelectual da época. Pressionados pela extinção, os médicos foram forçados a largar os pergaminhos. O tabu sagrado e religioso foi desafiado pela pura necessidade de sobrevivência. Em salas iluminadas apenas por velas, cirurgiões começaram a realizar autópsias, buscando desesperadamente ver a face do inimigo. Foi nesses porões sombrios que a medicina deixou de ser filosofia e começou a se tornar ciência prática. A peste negra plantou a semente da dúvida. Ela ensinou à humanidade que, para curar o corpo, não deveríamos olhar para as estrelas, mas sim olhar para dentro de nós mesmos. A resposta mais genial não veio de médicos, mas de burocratas. Em Ragusa, atual Dubrovnik, decretou-se que qualquer navio vindo de áreas infectadas deveria esperar 30 dias em ilhotas isoladas antes de atracar.
Mais tarde, esse período subiu para 40 dias, a quarantino. Foi a primeira vez que a humanidade entendeu que o tempo poderia ser usado como uma arma contra a morte. Você concorda com as quarentenas? Veneza levou isso além, construindo o primeiro lazareto, um hospital-prisão em uma ilha na lagoa, onde os doentes eram separados dos saudáveis. Imagine a cena aterrorizante de barcos negros deslizando pela neblina, levando os infectados para uma ilha de onde poucos retornavam. A crueldade do isolamento tornou-se o preço da sobrevivência coletiva. Desse trauma, nasceram as primeiras juntas de saúde pública. As cidades pararam de esperar por milagres e começaram a limpar esgotos, pavimentar ruas e controlar fronteiras. O sistema sanitário que protege sua vida hoje não foi criado em tempos de paz. Ele foi forjado no fogo e no desespero de 1347. Estudos modernos sugerem que a peste até alterou nossa genética. Aqueles que sobreviveram passaram adiante genes mais resistentes, moldando o sistema imunológico das gerações futuras. Nós, hoje, somos descendentes diretos daqueles que resistiram. Mas o que a peste negra nos ensinou foi sobre a fragilidade das nossas estruturas. Um mundo conectado é um mundo forte, mas também é um mundo exposto. Ao olharmos para as ruas vazias de 1347, reconstruídas aqui pela tecnologia, não vemos apenas história antiga. Vemos um espelho. Vemos como o medo pode dividir, mas também como a humanidade tem uma capacidade teimosa de sobreviver e se reinventar. Aqueles que sobreviveram aos anos 1300 construíram o mundo que conhecemos hoje. Eles transformaram o luto em arte, a crise em ciência e o fim do mundo em um novo começo. A história da peste negra é um lembrete sombrio, mas necessário. Ela nos mostra que mesmo na noite mais escura da história, o amanhecer eventualmente chega. Hoje usamos satélites e dados para prever o futuro, mas as lições mais valiosas ainda estão enterradas no passado, esperando para serem redescobertas. Acabou! Grande abraço! Até o próximo!